No atual momento, eu considero que o mais importante para a segurança pública no Brasil é fazer políticas baseadas em evidências e com realidade. A gente lidar com a realidade a partir de estudos científicos. No Brasil ainda se discute muito segurança pública, se faz muita segurança pública com base em ideologia. É muito importante que a ciência seja mais ouvida e seja mais utilizada para construir políticas que são políticas que podem melhorar a segurança pública do Brasil. Um outro aspecto é não ver segurança pública como uma questão exclusivamente e unicamente como de polícia. Segurança pública envolve assistência social, envolve saúde, envolve várias outras áreas do governo. Ela é a ponta do iceberg de um problema social muito mais profundo. A gente precisa lidar com a segurança pública na toda a sua complexidade. Um dos temas que a gente tem é, de fato, a violência policial. Apenas a título de ilustração, segundo os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no ano de 2018, as polícias foram responsáveis por 11% do total de homicídios que aconteceu no país. Então, a gente está falando de, se a polícia parar de matar, você tem aí uma redução das mortes violentas num percentual que é muito maior do que qualquer política de segurança pública já se propôs, né? Geralmente, as políticas de segurança pública se propõe a reduzir 5% do total de homicídios. Então, seria mais do que o dobro do que de metas, né? E o que essa violência policial diz para a gente? Ela diz sobre um autoritarismo que está implantado dentro das organizações policiais. É aquela ideia de, olha, quando não souber como agir, atira primeiro e pergunta depois. Ou a ideia de que a violência é a única forma de mostrar quem manda, de meter medo, e com isso você vai ter uma redução dos índices de criminalidade. Mas o que essa prática tem mostrado para a gente, historicamente, né, e aí ao longo da nossa história como país, a nossa polícia sempre foi violenta, não é algo que começa com a ditadura, talvez isso piore durante a ditadura, mas todos os livros de história da polícia no Brasil mostram o quanto as nossas organizações são violentas. É o fato de que a gente nunca teve uma melhora do problema do crime. Então, uma melhora do problema do crime, ela perpassa, claro, por processos de reformas da polícia, por processos que visem desconstruir essa prática autoritária e que está socialmente implantada dentro das instituições policiais, mas ela perpassa também por algo que a gente discute muito pouco na sociedade brasileira, que é políticas de prevenção à violência. Então, pensar políticas de prevenção à violência que sejam duradouras no tempo, no espaço e que deem conta dos perfis que são mais vitimizados com as dinâmicas de criminalidade, né? E isso é algo que é muito difícil de ser feito, que rende pouco voto, no sentido de que muitas vezes os resultados não são imediatos, você tem que quebrar a cabeça durante um tempo para aí sim os resultados começarem a aparecer, e exatamente por isso é algo que a gente investe pouco. A ideia de que é muito mais fácil contratar mais policiais, colocar mais policiais na rua, dar mais armamento para essas pessoas, ou armar a população, e a gente vem investindo nessa resposta historicamente, e isso só tem aumentado os nossos índices de violência. E algo que os Estados Unidos têm feito agora nos últimos tempos, que é a descriminalização das drogas, né? As drogas, elas terminam por alimentar um mercado que aciona muito da violência estatal, mas aciona muito da violência entre eles. E o que se observa em vários países do mundo é que a descriminalização vinda com uma boa regulação desse mercado, ela gera empregos, ela gera renda, ela gera tributos. Então, seria uma alternativa que passaria não apenas pela política de segurança pública, mas também por uma outra forma de conceber o problema da criminalidade violenta. E no caso da guerra às drogas, idem. A gente não sabe pensar uma outra forma de lidar com isso, que seja mais preventiva, que seja mais orgânica, mais organizacional, ao invés de simplesmente reagir, apreender e desestruturar esse mercado. Segurança pública é um tema muito difícil de ser estudado num país como o Brasil, porque a gente lida com muitos tabus. A gente lida com o tabu da violência, a gente lida com os problemas da forma que o Estado gere a segurança pública, além de ser um tema bastante emocional. É muito difícil você produzir conhecimento num cenário onde os humores estão muito estressados, mas por outro lado tem muitas pessoas que conseguem fazer ótimos trabalhos nisso e tentam construir e colaborar para construir um campo de segurança pública melhor. O Brasil ele tem uma dificuldade estrutural para se estudar segurança pública, que é a ausência de dados. É difícil ter dados sobre quantos crimes acontecem em cada uma das cidades brasileiras. Essa é uma pergunta que a gente não consegue responder. Na maior parte das vezes, esses dados são agregados por estado. Enfim, falta dados de todos os tipos, e todo mundo que se aventura a estudar a segurança pública tem que se
tem que se ocupar de produzir uma boa parcela desses dados. Nos últimos anos, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública tem feito uma organização, uma vez por ano, né, que é o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em que ele compila os dados, mas, como eu disse anteriormente, esses dados são todos agregados por estado, mas já é um grande panorama, isso já é um enorme salto em relação, por exemplo, ao que a gente tinha 10 anos atrás, 12 anos atrás, antes do Fórum começar com esse trabalho. O segundo problema é que é muito difícil ter acesso às instituições. As instituições têm muito medo de se abrir para a pesquisa. Tem uma cultura de ausência de transparência, tem uma cultura de pouco diálogo com o público e tem uma baixíssima cultura de pesquisa. Todas as vezes que a gente se aproxima, por exemplo, de uma organização prisional ou de uma organização policial na proposta de fazer algum tipo de investigação, o primeiro medo deles é o que é que vocês vão divulgar para a mídia. Então, é sempre a ideia de que abrir as portas para os pesquisadores significa necessariamente se expor ao debate público, e isso é uma coisa muito ruim. Então, é muito difícil, sobretudo se você se propõe a investigar temas sobre os quais você não tem nenhum tipo de registro público. Por exemplo, como é a vida de pessoas que estão encarceradas, como é a dinâmica de visitação dentro de unidades prisionais, ou como os policiais lidam cotidianamente com a falta de aparelhos e de equipamentos quando vão fazer suas rotinas. Para esse tipo de pesquisa, você necessariamente precisa acompanhar um pouco o trabalho, precisa viver um pouco do cotidiano daquela organização, daquela instituição. Então, é muito difícil ter esse tipo de acesso. Eu diria que esses são os dois maiores óbices para se estudar segurança pública. E um terceiro, que combina um pouco esses dois problemas, é a ausência de documentos públicos que falem um pouco sobre o cotidiano das instituições e sobre a memória dessas instituições. Então, por exemplo, é muito comum a gente receber pedidos de informação de alunos que estão fazendo suas dissertações e teses, perguntando sobre a história de uma determinada unidade prisional, sobre a história de uma guarda municipal. A gente não tem esse tipo de informação, e não tem esse tipo de informação não apenas do ponto de vista acadêmico, mas do ponto de vista de registro público. As organizações do sistema de segurança pública estão muito pouco preocupadas com a sua memória. A ideia de que toda a documentação que é produzida por essas organizações, ela não deve ser aberta ao público, porque ela encobre segredos que, caso venham à tona, irão manchar a própria imagem das respectivas instituições. Protestos decorrentes da morte do George Floyd, eles ocasionaram pelo menos algum tipo de consciência sobre a prática policial, sobre a violência que a prática policial tenta encobrir, e o qual essa prática policial ela é enviesada. E acho que com maior consciência, as pessoas começam a ter maior noção sobre a necessidade de se observar essa prática, de reportar os abusos, de procurar mecanismos de controle ou de construir iniciativas que visem um pouco o controle das organizações policiais. No Brasil, eu acho que os protestos não tiveram a mesma ressonância. Houve, claro, um engajamento dentro de mídias sociais, alguns protestos digitais, mas aquilo durou o tempo que durou a exposição do caso George Floyd nos noticiários. Tanto é que agora, no começo de junho, tem todo o caso da mulher em Parelheiros, que foi imobilizada de uma forma muito semelhante ao George Floyd, né? Sem a mesma repercussão, né? Ou seja, sem a mesma discussão. Mas o que a gente tem que lembrar é algo um pouco anterior. As pessoas que estão mais subjugadas pela violência policial são aquelas que têm maior dificuldade e medo em fazer uma denúncia, em procurar órgãos de controle. E esse medo ele vem do fato de que a polícia entra nessas localidades sempre de uma forma muito violenta. Então, é o medo de que denunciar pode significar mais violência, não apenas para si próprio, mas para a comunidade como um todo. O segundo é que é muito difícil as pessoas terem informações claras sobre que órgão elas devem procurar. A gente tem as corregedorias, as ouvidorias de polícia, o Ministério Público, órgãos da sociedade civil que lidam diretamente com essa questão. Então, onde denunciar, onde procurar, o que é seguro, o que vai me proteger de possíveis retaliações da própria polícia. O que mudou no Brasil e o que pode impulsionar uma discussão mais estruturada, mais substantiva
é o fato de que hoje é muito mais fácil ter acesso a um celular com câmera. Então, a gente tem um banco de imagens de violência policial muito maior do que a gente tinha, vamos dizer, há 10 anos atrás. E com isso é muito mais fácil dizer sobre o cotidiano dessas violências. Mas do ponto de vista de transformação, de consciência, eu acho que não vai mudar. E talvez a maior prova disso seja o fato de que o Supremo teve que meter a colher nessa discussão com a liminar, proibindo operações policiais, especialmente no Rio de Janeiro, durante a pandemia. Né? A maior prova de que as organizações policiais não estão repensando a sua prática. Você precisa ir de novo da judicialização das políticas públicas para que esse tipo de incursão seja diminuído ou proibido durante esse contexto de pandemia. Quando se fala da conexão entre a violência policial e o racismo estrutural, eu entendo que essa é uma relação que ela é verdadeira. Que as pessoas negras são as maiores vítimas da violência policial, seja em agressões, seja em mortes. Esses números, eles são todo ano, esses números, eles são divulgados, mas eu acho que cabe aqui até a gente dar um passo além, né? Até para a gente tentar entender o porquê, o que se tem falado, principalmente pelos mais conservadores, pelos negacionistas do racismo. A gente tem aí o pessoal da bancada da bala, dos parlamentares, né? É que esses números, essa diferença, ela é muito mais social do que racial, né? Então, por esse argumento, a gente pode entender que uma pessoa branca pobre sofre o mesmo tanto que uma pessoa negra pobre, né? Que não é a cor da pele que justifica esse aumento da violência policial. Mas eu entendo que esse argumento ele não se sustenta. Principalmente porque não há como tirar o próprio racismo estrutural dessa questão, né? Só o fato das pessoas negras serem uma maioria acima do que se tem no total da população, essa já é uma grande demonstração da existência do racismo estrutural, né? Porque se enquanto a população entre os pretos e pardos giram ali em torno de 54%, 56%, entre as camadas mais pobres esse número passa de 70%. E a explicação para esse fenômeno, ela também se encontra no racismo estrutural, exatamente porque as pessoas negras elas estão lá não porque querem, não porque têm menos capacidade, mas que assim foi construída a nossa sociedade, assim foi construída a cidade, assim está estruturada a cidade que a gente tem hoje, assim foi organizada a nossa economia. Com o negro sendo excluído, o Estado agiu, o Estado colocou a mão para excluir o negro desse processo, né? Quando, após a abolição da escravidão, simplesmente jogou essas pessoas na rua e não entregou o mínimo de cidadania que elas mereciam, né? E mais do que isso, né? Depois houve um processo de empurrar essas pessoas para o morro, empurrar para as favelas, e muitas delas lá se encontram até hoje, que hoje é um lugar de pessoas negras e brancas, que hoje é sem dúvida nenhuma, mas elas estão lá com anos e anos de construção de estereótipos e com algumas dificuldades que as pessoas brancas dentro da mesma faixa econômica elas não têm, né? Porque já saiu também diversas pesquisas no sentido que dentro da mesma faixa de escolaridade, ainda assim a pessoa branca ganha mais do que a pessoa negra, né? E nesse ponto, o professor Silvio de Almeida, nessa última entrevista no Roda Viva, ele esclareceu que o racismo estrutural ele não está apenas na economia, ele está nos diversos setores do Estado. O racismo estrutural está na raiz do Estado.
Então, se a gente for analisar a violência policial, a questão da segurança pública, né? Se for para afirmar que não existe racismo na segurança pública, não existe racismo na polícia e não existe racismo no sistema criminal, é praticamente que concluir que esses são os únicos órgãos antirracistas que existem. E que a gente sabe que não é o caso. Eu já advogo há 11 anos, fora o tempo de estágio na Defensoria Pública, em escritórios criminais, e eu já cansei de chegar numa sala de audiência e o auxiliar do juiz puxar a cadeira do réu para eu sentar. E como que isso se manifesta na rua? Como que isso se torna vivo na rua? O policial sabe que o negro é mais vulnerável que o branco. E ainda mais que nesse campo da violência policial, a impunidade, ela impera. Tanto a corregedoria da Polícia Militar quanto a corregedoria da Polícia Civil são totalmente ineficientes para dar uma resposta contra esse tipo de caso, contra esse tipo de abuso. Quando as corregedorias são omissas em responsabilizar aqueles que infringem a lei, né? Isso se torna muito mais sensível na Polícia Militar, porque a Polícia Militar é uma instituição que a base dela é a hierarquia, né? Então, quando você vê ali toda a cadeia de hierarquia que também não toma providências, que relativiza discursos, é uma reação em cadeia, que essa reação em cadeia vai estourar em quem? Vai estourar lá na ponta, no soldado, que se sente totalmente autorizado a praticar qualquer tipo de violência policial, porque ele sabe que vai ter a conivência dos seus superiores e, pasmem ainda, de uma boa parte da sociedade. Nós não podemos esquecer que nós ainda sequer jogamos em caráter definitivo o massacre do Carandiru. A justiça ela tem um tratamento muito mais benéfico, ela analisa com muito mais cuidado a questão dos policiais militares do que analisam das pessoas negras, das pessoas pobres também, mas das pessoas negras. Então, não há como desassociar, não há como dizer que a violência policial também não tem a sua raiz no racismo estrutural. A minha resposta é claro que sim. E aí, o fato das organizações policiais não fazerem o que a gente chama de ciclo completo das polícias, ela traz uma série de prejuízos, sobretudo quando a gente está falando de resposta a crime. Nós somos muito ineficazes no tipo de resposta que a gente dá. Então, a gente tem muitos crimes e um sistema penitenciário superlotado. Isso significa que a gente pune muito, mas pune muito mal. Então, crimes de tráfico de drogas, pessoas que são pegas com pequenas quantidades de droga, muitas vezes até sem quantidade de droga, ficam presas por um tempo razoavelmente longo, enquanto pessoas que cometeram crimes graves, como homicídio, latrocínio, dificilmente são condenadas. E isso começa com a divisão lá do trabalho policial. Por quê? Porque muitas vezes a organização que vai chegar ao crime, que é a Polícia Militar, não é a organização que vai fazer a investigação. Então, no caso de homicídios, que é o que eu acabei estudando mais, isso significa que muitas vezes a Polícia Civil, que é a responsável pela investigação, vai ter notícia daquele crime 3, 4 dias depois que o crime aconteceu, ou ainda que seja no intervalo de horas. Quando a Polícia Civil chega, as testemunhas já foram embora, já não tem mais ninguém na área, ou mexeram no corpo, ou mudaram um pouco a cena do crime, se tornando mais difícil o começo dessa investigação e o começo desse processo de responsabilização. Um outro benefício que seria muito importante seria o fim dessa disputa das organizações policiais. O fato de a gente ter duas organizações policiais fazem com que elas disputem cotidianamente na mídia espaço, com que elas disputem perante os governadores recursos e muitas vezes para fazer quase o mesmo trabalho, só que são instituições muito diferentes, né? Então, uma vai fazer X, outra vai fazer Y. E nessa disputa, você disputa, inclusive, recursos que
talvez não façam muito sentido. Se uma compra um helicóptero, que é um recurso caro, a outra pleiteia o mesmo helicóptero, porque se ela não tiver esse mesmo helicóptero, significa que ela não tem a mesma importância, o mesmo reconhecimento perante o governador. Se a gente tem uma organização só, esse tipo de disputa diminui, você tem uma maior eficiência do gasto público, né? E eu acho que essa é uma das questões que a gente precisa discutir muito na área de segurança pública. Qual é a eficiência desse gasto? A gente gasta muito, mas gasta muito mal. E além de unificar, o ideal seria a gente repensar mesmo as organizações policiais, né? Ou seja, a gente fala muito, tem muito o discurso da desmilitarização, mas sem pensar muito como seria isso. E quando começou toda a discussão do George Floyd, e sobretudo a decisão do Departamento de Minneapolis de talvez acabar com a organização policial que existia antes e construir uma nova, eu me perguntava como que isso ia ressonar no caso brasileiro. E isso ressonou muito pouco, a gente acabou discutindo quase nada. A gente pegou a parte do racismo, falou um pouco da violência policial, mas a parte de mudanças das organizações policiais a gente fala bem pouco mesmo, né? Então essa é uma questão que precisa ser mais repensada, debatida e inclusive experimentada dentro das polícias, né? O que causa bons processos de reforma dentro das polícias? Isso é algo que a gente ainda desconhece no caso brasileiro. Eu considero que a Polícia Militar sim é uma entidade, uma organização necessária. Ela realiza muitos trabalhos importantes no dia a dia para o Brasil. Ela atende milhões de ocorrências diariamente e a minoria delas que há problemas. Agora, por outro lado, é muito importante que a Polícia Militar consiga melhorar sua relação, principalmente com os jovens das periferias, que é um lugar onde a Polícia Militar tem mais dificuldade para construir relações de confiança e de respeito, com muitos abusos de violência policial, com muita letalidade policial. Do ponto de vista, esse é o grande calcanhar de Aquiles da Polícia Militar. Quando ela conseguir resolver esse problema de lidar com os jovens das periferias e conseguir entender que a sua função é cuidar da vida, nós vamos ter uma polícia muito melhor. Da mesma forma que o Bolsonaro tem lá aquela piada infame, que é quem é de direita toma cloroquina e quem é de esquerda toma tubaína, e dentro da segurança pública isso ressoa cotidianamente nas práticas dos operadores. Tem um embate muito intenso, e é o embate que faz parte da constituição dessas organizações, entre práticas mais violentas e práticas mais voltadas para os direitos humanos, né? Então, sempre tem a gente, no caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, a gente analisa muito o pêndulo, né? Ou como é que você tem, ora, práticas que enfatizam mais a violência, ora, práticas que enfatizam mais a aproximação com a comunidade, o respeito aos direitos humanos. Essa polarização do debate político, ela veio para dentro das organizações policiais e hoje ela é muito mais visível do que ela era há 20 anos atrás. Não é que há 20 anos atrás ela não existisse, é que você ainda conseguia dialogar, compor e mesmo negociar. Olha, agora o pêndulo está para cá, então os policiais mais ou menos se adequavam, agora está para cá. E hoje o que a gente vê é uma separação muito maior entre quem está de um lado e quem está do outro. E dentro das forças policiais, que são a principal base de sustentação, eu diria, do bolsonarismo, de acordo com as diversas pesquisas que foram feitas no nosso campo, uma ênfase cada vez maior na violência como uma grande resposta para os problemas de segurança pública. Então, não é à toa que a gente tem visto durante a pandemia uma série de reportagens e os poucos números que são divulgados mostrando como que a violência policial tem crescido. Ou seja, é como se a gente tivesse, se no debate da sociedade como um todo, você tem muito mais chance de encontrar metade, dentro das organizações policiais, não existe essa metade. Você tem uma aderência que é muito maior à demanda pelo uso da violência como forma de se responder ao problema da criminalidade, enquanto que os direitos humanos vão ocupando um espaço cada vez mais reduzido. É claro que a gente não se pode dizer, então quer dizer que todos os policiais apoiam o Bolsonaro, quer dizer que todos os policiais são violentos? Não. O que significa é que há muitos policiais que não são capazes de abrir claramente a sua posição porque temem o rechaço do lado oposto, né? Então, é muito mais visível os apoiadores, porque são esses que aparecem no debate público, são esses que estão encabeçando determinadas ações, que estão encabeçando determinadas políticas. Mas não há sombra de dúvida de que essa divisão, ela ressoa dentro das tropas e ela ressoa no cotidiano das organizações policiais. O policial militar, ele é colocado como foco único, exclusivo,
E é também quem sofre, né? Como eu disse, enquanto está o soldado morrendo, os seus superiores estão protegidos e muitos deles, inclusive, estão saindo aí para cargos políticos. E também assim, a gente não pode esquecer que o policial militar, ele é o policial ostensível, da ronda ostensivo. A população, ela se importa com aquilo que ela vê. Então você vê a viatura da polícia militar, você vê o policial na esquina, né? Claro que o perfil de um policial no bairro rico e um perfil de um policial no bairro pobre é completamente diferente. Mas é algo que as pessoas veem, é algo que uma viatura na esquina da sua casa te passa uma sensação de segurança, né? Então, o policial militar acaba realmente sendo colocado aí no centro dessa discussão. Mas eu gostaria, por exemplo, deveria ser mais comentado, ser mais falado também a Polícia Civil, né? Eu falei sobre a diminuição da criminalidade, como é importante falar de prevenção, repressão e da ressocialização. Mesmo olhando para a repressão ao crime, a Polícia Civil ela é fundamental. A Polícia Civil é encarregada da investigação, a Polícia Civil é encarregada dos esclarecimentos dos crimes. O Brasil tem uma taxa vergonhosa de esclarecimento de crimes, vergonhosa. E muito se deve exatamente à falta de estrutura que se dá para a Polícia Civil. O único discurso que se tem de reduzir a impunidade é lotar cadeias. Isso é falso. Uma política de secretaria pública que prende muito, que tem muita morte de pessoas e muita morte de policiais, é uma política pública fracassada. E para ir além, pelo menos desse pequeno recorte, vamos melhorar a taxa de esclarecimento de crimes, a polícia se... E por que se faz menos na Polícia Civil? Enquanto o policial militar está na rua, as pessoas olham para o policial militar, você pode ver um policial militar na esquina, o policial civil está dentro de uma delegacia, né? Mas ele que vai ser o responsável. Se acontecer um crime e a polícia militar na ronda ostensiva não conseguir ir atrás do criminoso, quem vai atrás é a Polícia Civil. Só que a situação hoje em dia que a gente encontra nas delegacias de polícia é totalmente lamentável. Da porta da delegacia para dentro faltam computadores, falta papel, falta pessoas, o pessoal. A gente tem defasagem de investigadores, de escrivães de polícia, de peritos. Como que se vai esclarecer um crime como um homicídio, por exemplo, se há déficit de peritos? Né? Isso é mínimo, isso é básico. E você vê, além da Polícia Civil, eu acho que o poder executivo, na administração, na manutenção, na zeladoria da cidade, é um órgão importantíssimo na segurança pública, né? Dando um exemplo, pegar um exemplo prático, um exemplo prático e recente, de hoje. No bairro que eu moro, sempre quando sai a lista dos bairros com maior incidência de roubo de veículo, o bairro que eu moro ele está sempre no topo de cima. Seja o bairro ou entre os 10, pelo menos 3 ali da região estão entre os bairros em que mais se rouba carro na cidade de São Paulo. Daí, bom, sabemos que nesses bairros, nessa região, tem muito roubo de carro. O que nós vamos fazer? Vamos implementar políticas de fiscalização, né? E veja que o bairro é próximo de uma rodovia, né? E é por isso que se diz, né, que os policiais que a gente conversa contam que a incidência é muito grande. Porque como é perto de uma rodovia, a rota de fuga ela é rápida, né? Mas esse é um número que se repete anos e anos, ou seja, a gente sabe onde o crime acontece, a gente sabe a rota de fuga, e aí onde entra o Estado, né, na administração, na zeladoria? Os radares que tem na avenida, se o bandido passar dentro do limite de velocidade, claro que assim, você pode, a multa ainda vai pro coitado do proprietário que teve seu carro roubado, mas não é rastreado. Não se chega. Quantas e quantas vezes a gente vê câmeras particulares de segurança, até em residência,
que filmam exatamente o carro, o rosto do bandido e ninguém sabe para onde foi, ninguém viu. Ou seja, é o Estado. A gente vê e revolta como o Estado direciona seus recursos para multa, para te multar por velocidade, rodízio, mas ele é incapaz de perseguir um veículo que foi roubado. Tem um sistema na polícia que se chama Detecta, né? Que ele consegue até rastrear esse tipo de movimentação, mas ele ainda é muito restrito, ele ainda não funciona. É tudo muito lento, né? Então o Estado, na sua atividade exatamente de cuidar das cidades, de zeladoria, de cuidar da iluminação, de cuidar da urbanização das cidades, ele também é um órgão de extrema importância para a melhora da segurança pública, né? Bom, queria agradecer, é um tema que o tema é longo, o tema é comprido, ainda teria bastante coisa, muita coisa para explorar sobre esse tema. Agradeço mais uma vez o pessoal da Estudos de Política em Pauta e, enfim, estou aqui sempre à disposição para qualquer dúvida e para caso queira aprofundar algum ponto específico aqui que a gente tratou. A gente nunca pensou tanto a segurança pública como agora. E aí tem duas coisas que me chamam muita atenção nesse debate, foi o aumento absurdo da violência policial, sobretudo na cidade de São Paulo, né? E por que acontece esse aumento da violência policial? Você tem menos olhos fiscalizando a polícia. Então, vou dar um exemplo aqui em Belo Horizonte, né? O que a gente tem conversado, sobretudo com oficineiros do Fica Vivo, e o que eles nos destacam é que, como os projetos sociais não estão funcionando, a polícia se sente muito mais livre para agir da forma como ela melhor entende naquela situação. E isso pode ser desde um tapa até uma violência mais extrema, porque a ideia de que não vai acontecer nada porque não tem nenhum mecanismo de controle. E o fato dessa violência policial ter crescido muito em São Paulo, mas também no Ceará, no Rio de Janeiro, antes da liminar do Supremo, aqui em Minas, nos estados do Norte, né, Pará, Amazonas, isso mostra que a gente está diante de um fenômeno que é nacional e mostra muito como que as organizações sentem a fragilidade do controle e sentem também um enorme incentivo, né, com o presidente, o ministro da Justiça e Segurança Pública, que estão o tempo todo incentivando e dizendo que essa prática policial ela não só é desejada, no sentido de que é ela a melhor política de segurança pública, mas também reforçando como que ela não será punida ou como que ela não será investigada, não será objeto de controle. Então, essa é uma primeira questão. E uma segunda questão que me chamou muita atenção, falando na segurança pública, é o fato de que os policiais eles foram deslocados para cumprir ou para ajudar no cumprimento das medidas relacionadas ao Covid. Então, você tem agora mais uma camada de atribuição dessas polícias e uma camada talvez para as quais eles estejam ainda menos preparados, que são as medidas de isolamento, os códigos de postura, o fechamento dos bares, o controle das aglomerações. Então, você está dando mais tarefas para uma organização que, inclusive, se sente pouco preparada para o exercício delas, né? A pesquisa feita, inclusive, pela FGV mostra que boa parte dos policiais diz que não recebeu nenhum tipo de treinamento, que não sabe lidar com essa situação. O caso de cidadão não, engenheiro civil, o caso do desembargador, são ótimos exemplos de como é difícil para esses policiais lidar nessas situações, porque eles têm que lidar com uma população com a qual geralmente eles não interagem, né? Não é o foco principal das ações policiais, e agora eles têm que se ver diante desses desafios e sem muitas vezes respaldos dos seus respectivos contornos. E junto com isso eu acrescentaria uma terceira camada, que é a questão prisional, né? Como que foi a política pública pensada para as prisões? A total proibição de visitas e a total proibição de acesso externo às prisões. E com isso, você muda muito uma dinâmica que depende
exageradamente do mundo externo. Então, e aí é fácil fazer essa matemática. Se a gente tem um sistema prisional em que cabem 2, em que a gente coloca 2 no lugar onde só cabe 1, isso significa que eu só tenho orçamento para suprimir metade das minhas demandas. Então, outra metade, ela é suprimida por esses familiares que vão visitar esses detentos. E aí a gente está falando de itens que são indispensáveis para a Covid: sabonete, um outro uniforme, materiais de higiene, limpeza, comida. E sem essas visitas, muitas vezes para essas famílias é muito difícil levar esses itens, né? Ou seja, é um custo enorme ir até lá só para deixar esses itens, e aí as famílias acabam não levando. Ou as famílias também perderam renda, e aí não tem mais recursos para comprar todo esse material e deixar para o detento, né? E além disso, toda a dificuldade de se fazer qualquer tipo de intervenção, ou qualquer tipo de pesquisa e política pública, porque a gente não sabe o que está acontecendo dentro das prisões, né? Inclusive, me chama muita atenção o fato de que, no começo, todos nós pesquisadores da área dizíamos que ia explodir uma série de rebeliões, e acabou não explodindo. E o que a gente começa a perceber é que talvez não seja bem assim. Essas rebeliões, elas estão acontecendo, a gente só não sabe, porque a gente não tem mais as informações lá de dentro vindo para fora, né? Então, de novo, a pesquisa da GV com familiares de presos mostra muito bem isso. Não é que não estejam acontecendo problemas, disputas ou protestos dentro dessas organizações policiais, é que essas informações não chegam mais para a gente, e isso, obviamente, dificulta pensar a política pública, reestruturar a política pública e até avaliá-la. Essa prática do encarceramento em massa, ela é uma política que já se mostrou falida, que já se mostrou mal sucedida. Quando se fala da criminalidade, sempre é preciso analisar os 3 momentos, que é o momento da prevenção, da repressão e da ressocialização, né? E aqui no Brasil a gente tem um olho focado muito na repressão. E talvez assim seja porque isso desperta até um certo fascínio nas pessoas, né? Desperta até um certo fascínio nas pessoas essa briga de polícia e bandido, mas também é uma coisa que para muita gente, para as pessoas que tomam as decisões nesse país, para as pessoas que realmente influenciam, né, é uma coisa que acontece longe delas. Mas ainda assim, é uma política que se mostra fracassada, é uma política que não tem comprovação, é uma política que só nos fornece isso, que só nos oferece isso. Mais gente morrendo, nós somos a polícia do mundo que mais mata e também a polícia do mundo que mais morre. Ou seja, essa briga de polícia e bandido, ela faz vítima para todos os lados, né? E aí que eu falo que esse é um problema dos outros, inclusive dentro da polícia, porque quem está morrendo, quem está na linha de frente são soldados, são os policiais de baixa patente. Quem troca tiro, quem realmente as vítimas policiais dessa violência, que a polícia também sofre com essa violência, são os de baixa patente. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem um dado que recentemente morreu um policial da Rota que foi fora de serviço, só que em São Paulo, desde o ano 2000 não morre um policial da Rota em serviço. A Rota que é a polícia de elite. Né? Então, assim, como esse não é um problema de tenente, como esse não é um problema de capitão, como esse não é um problema de major, eles deixam o soldado morrer, deixam o soldado ali na linha de frente, porque isso gera comoção gera voto, e voto a gente sabe que é negócio nesse país, é fruto de poder, né? Então, essa política de encarceramento de massa é totalmente fracassada, e mais fracassada ainda, que a gente não pode perder em conta que não é o Estado que manda nas cadeias. O sistema carcerário, a última palavra não é de Estado, são das facções criminosas. Então, nenhum tipo de política carcerária, nenhum tipo de política nesse sentido, ela vai conseguir ser bem sucedida se não houver, como nunca houve nesse país, um trabalho sério de combate às facções criminosas. Enquanto o Estado não tomar de volta a gestão das cadeias,
e a gente continuar insistindo nessa política de encarceramento em massa, a gente vai... Eu sou extremamente pessimista e esses números eles tendem ou a aumentar ou se manter no padrão que estão, que já são padrão lamentável, um padrão vergonhoso para um país como o nosso. O Brasil tem alguns exemplos importantes em melhorias em segurança pública. Por exemplo, o Estatuto do Desarmamento. Ele foi muito importante num dado momento histórico do Brasil para retirar armas das ruas e para fazer com que houvesse uma redução expressiva do número de homicídios. Foi isso que foi constatado, por exemplo, em trabalhos como o do Daniel Cerqueira, do IPEA. São Paulo também teve uma política importante de redução de homicídio, muito embora muita gente diga que foi o PCC que fez isso. É evidente que o crime organizado tem uma participação, mas não é a participação decisiva e mais importante. A gente teve também no Nordeste do Brasil o Pacto pela Vida. Então, assim, há programas interessantes e importantes de segurança pública e pena que a gente tende a não reproduzir essas ideias e a gente tende muitas vezes a descartar aquilo que deu certo. Um bom projeto de segurança pública, mas porque a gente conseguiu avaliar e ele tem se mostrado sustentável ao longo do tempo, é o Fica Vivo, que é um projeto de controle de homicídios que foi iniciado em 2003 por um grupo de pesquisadores do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública, a partir de uma série de parcerias com instituições públicas e privadas aqui em Belo Horizonte, e ele se baseava em 3 frentes principais. Uma frente relacionada à segurança pública, então era um pouco repensar como era a atuação policial naquela área, repensar, por exemplo, quais eram os indivíduos que de fato estavam envolvidas em dinâmicas criminais, quais outros indivíduos não estavam, apesar de ser muito foco de batidas, de blitz policiais. Um segundo foco, que seria o foco de assistência social, então como organizar um pouco os serviços que estão disponíveis, serviços públicos e serviços da sociedade civil que estão disponíveis dentro de uma determinada área que concentra muitos homicídios. E um terceiro, que é algo que vários programas de redução de homicídio nos Estados Unidos mobilizam, que é a ideia de um modelo de comportamento misturado um pouco com um mediador. Então, no caso do Fica Vivo, o oficineiro, né? Então, esse oficineiro é sempre uma pessoa da comunidade que é reconhecida pelos jovens como uma liderança, e esse oficineiro ele vai tanto realizar atividades de cultura, esporte, lazer, no sentido de que o jovem possa se reconhecer no oficineiro e talvez tentar trilhar um caminho semelhante ao oficineiro, mas também vai conversar com esses jovens quando tem algum tipo de conflito. Então, é impedir que um grupo mate o outro, ou pedir para que um menino fique mais em casa porque tem um outro grupo ameaçando, coisas desse tipo. Esse programa ele foi estatizado depois de 6 meses. Em 6 meses, os índices de homicídio da comunidade onde ele foi implementado, que foi o Morro das Pedras, os índices foram reduzidos em mais de 50%, e com isso o Estado absorve essa iniciativa e transforma isso numa política pública. E é uma política pública que vem há 15 anos, mas que agora também está sendo altamente repensada. Por quê? Porque essas atividades são todas presenciais. E num contexto em que todo mundo tem que ficar em casa, como que você viabiliza o trabalho desses oficineiros? Como que você cria dinâmicas que protegem da Covid, mas também não protegem da violência, né? Então, é uma política também que desafia um pouco essa lógica que a gente está vivendo. Então, é um programa que já foi premiado pelo BID, pelas Nações Unidas, e que ainda está em funcionamento, o que é raro no Brasil, porque geralmente os programas de prevenção eles duram o tempo de um determinado governo. Agora, um outro programa que tem, inclusive, uma garota propaganda que eu admiro muito, que é a Major Denise, acho que agora ela já é Coronel Denise, na Bahia, que é o programa das Patrulhas Maria da Penha, que basicamente são visitas de policiais, e essas visitas elas visam a áreas que concentram muitos casos de violência doméstica, e elas têm 2 objetivos principais.
O primeiro é fazer grupos de reflexão com os homens, para falar um pouco dessa masculinidade tóxica, e muitas vezes uma ideia de conscientizar de que bater na mulher é crime, de que não pode desrespeitar a mulher. E, por outro lado, para as pessoas que já têm medidas protetivas, fiscalizar um pouco o cumprimento dessas medidas protetivas. Porque o que acontecia muito, especialmente nos primeiros anos da Lei Maria da Penha, é que as mulheres eram muito elogiosas às medidas. Elas diziam, olha, é ótimo ter todo esse leque de opções. Mas isso não funciona, porque não tem fiscalização. Então, as patrulhas Maria da Penha, elas avançaram muito do ponto de vista, inclusive, de dizer que existe algum tipo de supervisão do Estado daquela medida que foi concedida pelo Poder Judiciário, né? As patrulhas, elas já ganharam também vários prêmios, vários reconhecimentos, tem o selo de qualidade de várias instituições, e acho que é algo que precisa ser, inclusive, mais difundido, e sobretudo nesse contexto que a gente está vivendo de pandemia, em que você tem muitos casos de violência contra a mulher, e muitas vezes essas mulheres se sentem totalmente desamparadas por parte do poder.